já de volta, obrigado pelo carinho, pela sintonia. Sempre é muito bom estar com você, é muito bom receber você nessa programação. Hoje estamos falando sobre o cuidado com os nossos olhos. Eu e você, quem de nós não quer ter uma boa visão? Mas para se termos uma boa visão, precisamos cuidar do nosso corpo como um todo, gente, não é só uma parte. Por isso que estamos aqui hoje recebendo o doutor Leôncio de Souza Queiroz Neto, médico oftalmologista do Instituto Penido Burnier, que aceitou nosso convite brilhantemente, como ele sempre faz aqui, já tem carteirinha no Vídeo de Saúde, porque você chama. Ele está aqui porque você pede. Frei, traga o doutor Leôncio. E a gente traz. Nem sempre é fácil atender por causa da agenda dele, mas a gente está aqui hoje recebendo esse grande presente. Ô doutor, eu perguntei no bloco passado, assim, por que que a pessoa que não está se tratando do diabetes, por que um diabético pode ficar cego amanhã depois? Por que uma pressão alta, doutor, se pode levar também a alguma complicação dos olhos? O diabetes, ele causa alterações pelo aumento e a diminuição da glicemia, para ficar mais fácil entender. O açúcar, quando ele está mais docinho, menos docinho, vão causando alterações nos tecidos oculares. E muitas vezes esses tecidos, eles deixam de receber bem o sangue, que na realidade o sangue traz oxigênio. E a retina tem uma região de baixo oxigênio, ou seja, uma hipóxia, e com isso chama vasos, ela quer respirar, ela precisa de mais oxigênio, ela vai chamando desordenadamente, vão crescendo novos vasos, neovasos. E esses vasos, por serem desorganizados, não eram para estar ali, eles acabam crescendo, sangrando, por isso que o diabético tem muita hemorragia ocular. Por isso que é fundamental o controle do diabetes. Hoje nós estamos vendo aí diabéticos juvenis, crianças que desde criança têm o diabetes, já estão com seus 35, 40 anos e estão com a retina bem, porque conseguiram controlar muito bem a glicemia nessas décadas todas. E nós temos o laser que podemos utilizar, tem as cirurgias de retinas, vitrectomias, tem injeções intravítreas que hoje a gente faz para diminuir essas inflamações causadas na retinopatia diabética, porque é uma causa importantíssima de cegueira, justamente na terceira idade que você acaba desenvolvendo, que é reflexo do diabetes que não foi bem controlado antes. Por isso que hoje o clínico geral, ou mesmo o endocrinologista, quando você vai e fala, foi no oftalmologista, fez o exame do fundo de olho, fez o mapeamento de retina, isso é fundamental, a combinação desses profissionais, do oftalmo, com endócrino, com o clínico, para controlar um bom estado da retina. E a hipertensão arterial, também ocorre isso. O descontrole da hipertensão arterial muitas vezes pode levar a hemorragias no fundo de olho, a infartos, vasos se fecham, se obstruem, e como se aquela parte da retina morresse. Aquilo que ocorre de uma maneira no coração também pode ocorrer no olho, e no olho a gente até visualiza, pode até trazer um descontrole da pressão intraocular. Então, as doenças sistêmicas têm uma influência nos olhos muito grande também. Se a pessoa está se tratando do diabetes, doutora, se ela não estava se tratando direito, começou a perceber que não está enxergando direito. Tratando do diabetes, eu posso retardar esse processo da cegueira? Eu posso bloquear o processo, doutor? Como é que é? Depende do estágio que a gente pegue essa retinopatia diabética. No início do diabetes, às vezes, a pessoa tem flutuações da visão, ela fica, quem usava um óculos, às vezes, positivo, hipermétrope de 3 graus, abaixa para 1 grau e fica até contente. Não é o diabetes que está causando uma certa miopia, até melhora a visão de longe, piora de perto, ou acontece outras alterações. Muitas vezes o oftalmologista, de ver que o grau mudou muito na refração, pela busca de uma consulta, ele faz o diagnóstico de diabetes. Já depois de 4, 5 anos de diabetes, começam a vir as alterações lá na retina, que muitas vezes são irreversíveis. O que nós podemos prevenir para não ter piores hemorragias maiores. Mas
o desejável é que a gente controle bem para não chegar a ter nenhuma alteração retiniana. O senhor usou a palavra flutuação, doutor. Assim, a Ivete dos Reis Marinho, de Nova Odessa, São Paulo. Obrigado, Dona Ivete. Eu quero saber que o doutor explique o que são moscas volantes, flutuantes, doutor, aí. Isso todo mundo tem. E com o passar dos anos, quem não teve, vai ter também. Você vê, às vezes, uma lombriguinha, às vezes, um mosquitinho voando, principalmente em ambientes claros. Dentro do nosso globo ocular, nós temos um gel, como se fosse uma gelatina chamada vítreo. E esse vítreo, ele pode ter condensações, pode ter umas fibrinhas, algumas impurezas, entre aspas, que quando a luz entra, ele forma uma sombra na retina. E isso vai mudando. Às vezes, depois com a idade, essa gelatina, ela fica mais liquefeita, ela descola e aonde ela estava entra um líquido, que é o descolamento posterior do vítreo. Essa também contribui muitas vezes para uma névoa, para uma nuvem e até uns flashes na retina, que essa área mais gel entra em contato com a retina e causa uma descarga elétrica. E isso não tem grandes repercussões, já foi tentado tratar com laser com YAG laser, para causar uma vitriólise, mas geralmente é um tratamento mais clínico. Doutor, vamos lá para Rodeio Santa Catarina. Quem representa a cidade é a dona Dina Rosenbrock. Obrigado, dona Dina. Deus abençoe a senhora, viu? Ela tem 62 anos, fez cirurgia de catarata nos 2 olhos. No meu olho direito, diz ela, ficou com uma mancha negra, o que faz com que eu enxergue nublado. Os médicos não me explicam o que pode ter acontecido. Gostaria de uma resposta. A nossa amiga Dina Rosenbrock, de Rodeio Santa Catarina, fez a pergunta, dona Dina, olha a resposta. É difícil acertar a resposta, porque eu não estou examinando. Mas pelo que ela está contando, dona Dina, eu tenho a impressão que esse olho direito talvez já tivesse alguma alteração na mácula. Porque a mácula, que é aquele pontinho importante da retina, que tem 1 milímetro quadrado, que é pequenininho, muitas vezes, pela catarata, o oftalmologista não consegue avaliar muito bem como que está essa degeneração macular, porque como o paciente não enxerga para fora, o oftalmologista não enxerga dentro do olho, porque o cristalino, que é uma lente, ele está opacificado. E muitas vezes, pelo que ela fala, ela tem a visão periférica desse olho direito e não tem a visão central. Ela vê essa bola preta. Precisaria saber o que levou a ela ter essa alteração na mácula. Então, quando ela for no próximo oftalmologista, ela tem que perguntar o quê, doutor? Tem que falar o quê? Ela tem que escutar a opinião de um oftalmologista que seja especializado em retina, geralmente chamado retinólogo, e estudar esse profissional, estudar mais esse fundo de olho, essa retina, para saber o que levou a essa alteração, essa perda de visão central. Doutora Maria das Graças de Souza, de Quissamã, no Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Maria das Graças, que Deus abençoe a senhora, viu? Quais são os cuidados para as pessoas que já fizeram a cirurgia da catarata, doutor? Eu até quero aproveitar essa pergunta. Uma pessoa que fez a cirurgia da catarata hoje, fez para sempre ou a catarata pode voltar? E quais são os cuidados, doutor? Frei, muito bem colocada essa pergunta. Todo mundo pensa que a catarata volta. Se a catarata foi retirada e você implantou uma órtese, uma prótese dentro do saco capsular, de uma parte, de uma cápsula, porque o cristalino está ali. Eu tiro a parte anterior do cristalino e deixo uma membrana, que é a cápsula posterior do cristalino, para apoiar a lente intraocular, que é o que vai nos dar bom resultado visual após a cirurgia. Muitas vezes crescem algumas células atrás dessa lente intraocular, nessa cápsula, e acabam opacificando, trazendo alterações da visão. Aí sim precisa alguns falam de limpeza da lente. Na realidade, é uma capsulotomia com o laser, que você causa uma janelinha, um opérculo nessa cápsula, para restaurar, para devolver a visão. Isso ocorre em até 5, 6 anos após a cirurgia de catarata. Mas não é um novo procedimento cirúrgico, não há uma necessidade de anestesia. É um tratamento ambulatorial,
sentado num aparelho como aquele biomicroscópio do oftalmologista e em segundos ela tem restaurado a visão, se o problema for só essa opacidade de cápsula, ou também chamada catarata secundária. A nossa amiga Sônia, obrigado Sônia pela participação, ela coloca uma situação. Ela gostaria de perguntar ao doutor, primeiro está parabenizando o programa, obrigado Sônia, se é normal enxergar pós-imagens brilhantes a todo instante. Ela disse que foi ao oftalmologista e ele me examinou e disse que está tudo bem com os meus olhos. Sempre enxerguei muito bem e só uso lentes para presbiopia, né? Tenho abusado do computador, mas depois desse sintoma, faz alguns dias, diminui o uso do mesmo. Tenho preferido descansar a vista e ficar mais no escuro. O oftalmologista me disse que esse efeito pode ser de origem psicológica, psicogênica. Fato que sou professora e tenho passado por grandes estresse físico e mental. É isso mesmo? É a nossa amiga Sônia, doutor, que colocou essa situação dela. Eu acho que ela precisa reavaliar um pouco o que atividade está lhe dando essa fotofobia, esse excesso de brilho. Muitas vezes ela pode ter até um olho seco, alguma outra alteração que esteja exacerbando a sensibilidade. Óbvio que existem doenças psicogênicas, mas sempre eu procuro conversar bem com o meu paciente para me colocar no seu ambiente de trabalho, do dia a dia, para realmente ver o que está causando esse problema no paciente. Entendi. Doutora Olídia Cardoso Santana, de Campinas. Obrigado, dona Olídia. A retina do seu olho direito está perfurada. Quer saber se tem correção, como pode ser feita? Doutora, aproveitando a pergunta, a pessoa furou o olho, vazou o olho. Isso existe, doutora? É o caso aqui da dona Olídia? Eu creio que não. A dona Olídia, porque geralmente retina. O olho pode ter uma perfuração por um traumatismo pérfuro cortante. Ou seja, certo? um cisco, um corpo estranho, alguma coisa. Aí sim. Mas no caso dela, nós temos algumas doenças da retina que você traciona a retina e causa um certo buraquinho na retina que pode entrar líquido ali e levar a um descolamento da retina. Ela precisa procurar um oftalmologista para poder localizar e ver qual que é a melhor terapia para esse buraco na retina, se é por crioterapia ou se é por laser, um laser de argônio. Aí, doutor, assim, por exemplo, nessa mesma linha, a pessoa teve um objeto estranho lá que perfura, vai vazar um líquido, aquela gelatina que o senhor falou que está lá dentro, aquele líquido aquoso vai vazar, a pessoa vai ficar cega, como é que é? Varia muito da extensão do trauma, do que perfurou, do que causou, né? Isso acontece muito, esses acidentes, principalmente na construção civil. Porque o brasileiro, como eu falei já anteriormente, uma coisa puxa a outra. Não protege, não usa o EPI, que é o equipamento de proteção individual, que é aquele óculos de proteção. Muitas vezes voa vai cortar grama do jardim. Vai cortar grama do jardim, é uma pedrinha que voa, é uma castanhada na cabeça de um prego ali com martelo, que vem um pedacinho do prego e entra no olho. Aqueles soldadores, aquelas faíscas. Muitas vezes o artista de final de semana, né, que ele em casa vai resolver, vai agir como outro profissional. É fundamental, como o nosso globo ocular é tão importante para o nosso relacionamento e tem tantas funções e nos contempla tanto, que a gente proteja sempre que estiver fazendo alguma atividade de risco. Muito bem, tá vendo a dica aí? Se proteger é a melhor saída. A Valquíria Ribeiro Ivo Santos, de Varginha, Minas Gerais, obrigado. Virgínia, outra cidade, tem a Varginha, mas é Virgínia, Minas Gerais. Minha filha tem a doença retinose pigmentar e o médico que atendeu disse que todo portador dessa doença fica cego. É fato ou existe um tratamento eficaz para essa doença? Pergunta a nossa amiga Valquíria, preocupada aí, doutor. A retinose pigmentar geralmente é uma doença familiar, genética, tem mais casos na família. E é uma doença que a visão vai se fechando e de uma maneira que ele fica enxergando como se fosse por um tubinho, uma visão tubular.
Então, esse paciente, no decorrer da sua vida, geralmente aparece ali em torno dos 14, 16 anos de idade, ele vai tendo uma dificuldade para entrar num cinema, num ambiente mais escuro, ele vai perdendo essa capacidade da adaptação do claro, escuro, e acaba com sérias limitações, pode ser associado a uma síndrome que também cursa com baixa audição, e algumas cataratas centrais capsulares posteriores se associam também à retinose pigmentar. Existem sim algumas retinoses que eu chamaria como mais agressivas, que afetam mais a retina e levam até uma cegueira na fase terminal. Nós não temos ainda uma terapia, começam a ter estudos com uma terapia genética nesses casos, mas ainda estão em fases de pesquisa, não é nada efetivo o tratamento da retinose pigmentar. O doutor, aqui é o caso da Eliane Maria César Gadria de Goiânia, mas Pernambuco, obrigado Eliane. A degeneração da retina tem cura ou é irreversível, doutor? Ela perguntou. É esse caso que o senhor está falando? Aí a retinose pigmentar. Eu acho que a degeneração da retina, ela está voltando ali na degeneração da mácula, que nós já abordamos com o efeito da radiação ultravioleta. Existem outras degenerações retinianas. Quando a gente fala em degeneração, é difícil, né? A retina é um tecido muito nobre, é como se fosse um papel celofane, tem 10 camadas, é como se fosse um prolongamento do nosso cérebro, ela que vai formar com seus fotorreceptores o nervo óptico. Então, quando você tem uma degeneração, uma doença degenerativa da retina, é difícil você conseguir uma restauração na retina. Hoje, na degeneração macular, nós temos algumas injeções intraoculares de substâncias angiogênicas que estão trazendo uma melhora. Mas ainda temos muitas pesquisas que deverão advir disso para realmente controlar essas degenerações. Doutor, quando a gente ouve falar assim, a pessoa precisa de um transplante de olho, transplante de córnea, significa que vai transplantar toda essa bola que a gente tem aqui, doutor, do branco, tudo vai pegar e vai colocar outro? Como é que é, doutor? Não, o transplante de olho não existe, porque nós não conseguimos ligar o nervo óptico novamente, que são milhões e milhões de células terminações não conseguiríamos conexões. Ligar. Ainda não? Ainda não. Agora, o que se transplanta é a córnea, né? Então, voltando a outra metáfora, pensando num relógio, o fundo do relógio é o colorido do nosso olho, a íris, a pupila. E o vidro do relógio é a nossa córnea. O que nós transplantamos, o que nós trocamos é a córnea. A córnea já é transplantada há 70 anos, porque é um tecido avascular, pode ser retirado até 6 horas após a morte, você pode, em líquidos de conservação, você pode levar até 14, 15 dias para transplantar uma córnea. E não tem tanto problema de compatibilidade sanguínea de uma córnea ou outra. Então, não é um dos transplantes mais realizados. Quando a gente fala, doutor, assim, tá, ok, entendemos o vidro é a córnea. A catarata é por baixo desse vidro? A catarata é atrás do colorido do olho. A catarata é uma lente que fica atrás da pupila. Entendi. Olha que interessante, gente. Doutor, aqui, ó. Minha sogra, dona Colomba, pergunta se o glaucoma pode operar e quando. Ficamos sabendo que o glaucoma é melhor operar quando o paciente está glaucomado. É o Márcio Racelli Correia, de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Aí o Márcio preocupado aí com a saúde da sua sogra, dona Colomba, doutor, que tem aí glaucoma. É difícil a indicação cirúrgica do glaucoma. O melhor tratamento do glaucoma é o controle da pressão intraocular com colírios. Óbvio que numa fase muito mais avançada, onde o número de colírios que você associa 2, 3 colírios distintos ou até 4, não esteja fazendo mais efeito, indica-se a cirurgia.
mas o capítulo de indicação da cirurgia do glaucoma merece um estudo do oftalmologista muito bem feito para essa decisão. Muito bem, gente. Quantas respostas, quantas informações valiosíssimas, mas tem muito mais para você. Então não saia daí, a gente vai chamar um breve intervalo, na sequência a gente volta falando sobre os nossos cuidados que devemos ter para os nossos olhos. Vídeo Saúde é seu, volta já só para você.